Você sabe qual é a diferença de autoridade materna para autoritarismo materno? Eu me chamo Késia Cardoso e eu ajudo filhas de mães tóxicas a alcançarem liberdade e autonomia de vida. Bom, quando o assunto é autoridade de mãe, cria-se uma confusão tremenda em torno desse assunto, porque por vezes há filhas que não entendem qual é o real conceito da autoridade materna e por vezes mães também não entendem o conceito da sua autoridade enquanto sendo mães e fazem mau uso dessa autoridade e começam a migrar para uma outra coisa que é o autoritarismo. Por isso que eu acho importante que a gente faça essa distinção entre o que de fato é autoridade de mãe e o que é o autoritarismo de mãe, tá? E a gente precisa construir, meninas, uma linha lógica para que haja entendimento em torno desse assunto, ok? Então vamos construir essa linha lógica para que fique muito claro na sua cabeça o que seria a autoridade materna. Uma vez compreendida a autoridade, ficará muito mais fácil enxergar, perceber o que seria de fato o autoritarismo materno, ok? Então, primeiro a gente começa na linha lógica com o primeiro elemento, que é o elemento mãe. Em que momento a mãe passa a existir na história? A partir do momento do nascimento de um filho. Então, a partir do momento que você nasceu, junto com o comecinho da sua história, começou também o ser mãe, o papel de mãe começou aí. E o papel de mãe, ele vai se estender ao longo de toda a sua vida. Enquanto sua mãe estiver viva, ela para sempre será a sua mãe. E mesmo com o advento da morte, a sua mãe continuará para sempre sendo a sua mãe. Tá? Então, na sequência lógica das coisas, o primeiro papel que aparece é o papel de mãe. E ele existirá para todo sempre. E ele existirá independente de quem foi a sua mãe, se ela acertou, se ela errou, se ela te trouxe mais perdas do que ganhos. Não importa. Independente de qualquer coisa, a sua mãe para sempre será a sua mãe. E nada, absolutamente nada muda isso, ok? Junto com o papel de mãe, precisa vir acompanhado disso uma coisinha chamada respeito. Meninas, a mãe é o ser a quem nós devemos respeito. A mãe é o ser a quem deve respeito a esta filha. Porque foi esta filha que deu título para ela de mãe. E é esta mãe que te dá o título de filha. Então, o respeito, ele precisa estar de mãos dadas com o papel mãe. Por quê? Porque foi graças ao nascimento desta filha que hoje nós temos uma mãe. E é graças à existência dessa mãe que nós temos também uma filha. Tá? Então, o respeito ele precisa estar de mãos dadas nesta relação. O respeito precisa ser a base desta relação, ok? Então, na mesma proporção que se deve o respeito de uma mãe para com uma filha, se deve o respeito de uma filha para com uma mãe. Isso não pode ser perdido de vista. E talvez você me diga assim, mas o respeito, ele se estende até que momento, né, da minha relação com a minha mãe? Ele se deve para todo sempre. E você deve o respeito à sua mãe e sua mãe deve o respeito a você, independente da fase da vida que vocês estão vivendo. Para todo sempre ele precisa estar ali. Mas é lamentável nós percebermos que em muitos momentos o respeito ele se perde no meio do caminho. Em muitos momentos a relação trinca, né? Por quê? Porque se perdeu isso que é tão básico, e básico no sentido de base mesmo. Eu não falo básico no sentido de ser simples, simplório, muito pelo contrário, é básico no sentido de ser o que há de mais básico, de base mesmo desta relação. Então, o respeito, ele por vezes se perde e fica mãe e filha.
procurando a forma, né, o caminho para reencontrar, para trazer de volta esse respeito, e infelizmente ele não é mais encontrado, tá? Então, você deve o respeito à sua mãe por quanto tempo da sua vida? Para todo sempre. Pelos dias que você existir, pelos dias que a sua mãe existir, você deve respeito à sua mãe. E talvez você diga assim, mas eu não devo respeito à minha mãe porque ela não me respeita. Eu não devo respeito à minha mãe porque primeiro eu tenho que ser respeitada para eu respeitar. Quem nunca ouviu ou falou essa frase, né? Porque imagine, se alguém te trata com desrespeito e você quer cobrar dessa pessoa o respeito de volta, você quer trazer o respeito de volta, para você cobrar algo de alguém, você precisa dar primeiro. Então, se a sua mãe hoje, ela não te respeita mais, se ela não entende os limites que você coloca, se ela vai passando por cima, né, de tudo que você colocou como importante, e você diz assim, olha, me respeite, e você colocar isso de forma autoritária, de forma desrespeitosa também, não tem como você cobrar. A gente cobra aquilo que a gente tem para dar. Então, se requer o respeito, respeitando, tá? Por isso que é importante que você entenda isso na sequência lógica da coisa. Primeiro nós temos uma mãe que existirá para todos sempre, para sempre ela será a sua mãe. E na sequência nós temos o respeito como sendo o segundo ponto, tá? A partir de que momento nasce o respeito? A partir do momento que nasce uma mãe e nasce uma filha. E o respeito precisa existir até que momento da vida? Por toda a vida. Independente se você depende ou não financeiramente, emocionalmente da sua mãe, se a sua mãe já é uma idosa, se hoje ela precisa muito mais de você do que você dela, independente se você já é uma mulher adulta, se já constituiu família, você deve respeito à sua mãe, como você deve respeito a qualquer outro indivíduo. No caso da sua mãe, ela tem um fator a mais, ela não é somente um indivíduo, ela não é somente uma pessoa, ela é a sua mãe, independente de qualquer coisa, independente se ela te fez mais mal do que bem, você deve respeitar ela, tá? Seguindo aí essa sequência, nós vamos para o terceiro ponto, que agora é o centro da nossa conversa. Nós vamos falar sobre a autoridade materna. E eu te pergunto, na sua opinião, em que momento nasce ou começa a autoridade materna? Bom, a autoridade de mãe, ela nasce junto com a figura mãe. Então, a partir do momento que nasce uma mãe, nasce o respeito e nasce a autoridade de mãe, tá? Então, esses três elementos, eles nascem juntos, eles estão intrínsecos, unidos entre si. Só que é importante que a gente entenda o que seria de fato a autoridade. A autoridade tem a ver com fazer crescer, em dar suporte, sabe? Aqueles que são consideradas autoridades em nossa vida são pessoas que de alguma forma estejam agregando, sendo importantes, sendo essenciais por vezes em nossa vida. Essas pessoas são autoridades para nós. E eu te pergunto, a sua mãe foi uma autoridade para você? Claro que foi. Porque foi através dela que você veio ao mundo e foi ela que esteve ali provendo, né? Tudo aquilo que você precisou para a manutenção da vida, né? São as nossas mães que nos mantêm vivos, principalmente nos primeiros anos de vida, né? O indivíduo depende 100% da mãe, né? É graças à mãe que o indivíduo se mantém ali vivo, tá? Então, nessa fase da vida em que há essa dependência direta da figura mãe, acredite, a mãe é uma autoridade na vida do filho, porque, como eu falei, a autoridade, seguindo aí a origem da palavra, é aquele que supre, é aquele que faz crescer, é aquele que agrega, né? É aquele que mantém vivo. Essa pessoa é uma pessoa que tem autoridade sobre a vida do outro. Ok? E aí agora talvez você me pergunte, mas em que momento, até que momento da minha vida, né, a minha mãe continua sendo autoridade para mim?
Talvez você diga assim: a minha mãe não agregou a minha vida, ou há muito tempo que não agrega mais. A minha mãe me traz muito mais perdas do que ganho. Então, até quando a minha mãe será uma autoridade para mim? Pegando aí a origem da palavra, mãe, ela pode sim ser uma autoridade à vida do filho para sempre. Porque sempre nós vamos olhar para a figura mãe como um ser que tenha a agregar na vida de um filho. Por mais que esse filho hoje não dependa mais dela, por mais que ele não esteja mais em casa, por mais que ele já tenha constituído, né, a família dele, mas essa mãe, ela tem sempre a agregar. Ela tem sempre a acrescentar na vida desse filho. Por isso, nesses casos, elas continuam sendo autoridades na vida desse filho, ok? Agora, diferente do respeito e diferente da figura mãe que existirão para todo sempre, enquanto vida existir, a autoridade não é bem assim. Ela vai estar viva até o momento que essa mãe estiver agregando, estiver suprindo, estiver sendo importante ou trazendo benefícios ou fazendo construir alguma coisa na vida da filha. A partir do momento que essa mãe deixa de construir, deixa de agregar, muito pelo contrário, ela vem para trazer prejuízos e danos, e ao invés de construir, tem destruído, aí a autoridade ela perde o seu sentido. Porque ela deixou de agregar, porque ela deixou de acrescentar. Entende isso? Por isso, se faz essa confusão em torno desse assunto, e eu recebo relatos de filhas que dizem assim: não, mas para mim não faz sentido nenhum. A minha mãe não tem como ser uma autoridade para mim, porque ela me traz muito mais prejuízos do que ganho. É graças à minha mãe, né, e das coisas ruins que aconteceram entre nós, que hoje eu tenho uma vida limitada. Ela não me apoia em nada, muito pelo contrário, ela não respeita nada que eu coloco, ela me coloca para baixo, né? Ela me faz me sentir um nada. Então eu te pergunto, depois de tudo que nós conversamos aqui, a sua mãe comportando-se dessa maneira, onde ela já deixou de agregar na sua vida há muito tempo, tem como ela continuar sendo uma autoridade para você? A resposta é óbvia, não. Não tem como. Entende? Vamos trazer, para simplificar a coisa, vamos olhar para as nossas autoridades políticas, porque a nossa sociedade é composta por diversos tipos de autoridades, né? Nós temos as autoridades civis, militares, políticas, autoridades religiosas, né? Vamos pegar um exemplo de uma autoridade religiosa, um padre, tá? Eu te pergunto, até que momento da vida de um padre ele tem essa autoridade religiosa, essa autoridade eclesiástica? Até que momento da vida dele? Até o momento que ele é padre. A partir do momento que este homem, separado para esta função, a partir do momento que ele deixa de ser um padre, ele deixa de ser uma autoridade religiosa. Concorda comigo? Uma vez saindo do posto de padre, você deve o que a ele? Você deve respeito, você deve admiração, né? Agora, a autoridade ele não é mais, porque ele deixou de ocupar ou de exercer a função que lhe compete. Função esta que lhe dá o título, né? Que traz esse senso de autoridade. A partir do momento que ele deixar de exercer a sua função, ele deixa de ser uma autoridade. Concorda comigo? Saindo desse contexto e trazendo aqui para a questão mãe e filha, a partir do momento que a sua mãe deixa de agregar a sua vida, a partir do momento que ela deixa de cumprir o seu papel enquanto mãe, que é de que auxiliar, fazer crescer, repreender quando for necessário, né? Quando isso se perde, quando o respeito deixa de existir, e essa relação se torna uma relação de cima para baixo, onde a mãe dita as regras sobre a vida da filha, onde a mãe diz o que é que a filha tem que fazer sem respeitar os limites,
sem se dar conta de que está fazendo mal, né? A partir desse momento, essa mãe perde a autoridade de mãe, a autoridade que lhe foi entregue a partir do momento que ela se tornou mãe. Mas por que ela perdeu? Porque ela deixou de cumprir o seu papel enquanto mãe, ok? Então, você para sempre deverá respeitar a sua mãe como indivíduo, como ser humano, e mais do que isso, porque ela é a sua mãe e para sempre ela será. Mas uma autoridade na sua vida não é para sempre que ela será. A sua mãe será uma autoridade na sua vida a depender da forma como ela te trata. No momento que ela percebe que está te prejudicando, que está te trazendo mal, que está te fazendo mal, ela te respeita, ela para, ela chega nesse limite e volta, ou ela continua a te fazer mal, tem consciência disso, continua te trazendo danos e ela insiste nessa prática. Porque se assim é, alguma coisa está errada. E aí é nesse momento que ela perde a autoridade de mãe sobre a sua vida. Porque ela deixou de exercer o papel de agregar a sua vida. Muito pelo contrário, ela não agrega, ela segrega. Ela não constrói, ela destrói, tá? Então, eu sei que isso é um pouco pesado pra gente falar, mas é preciso, porque muitas vezes a gente vê filhas se submetendo, sabe, a absurdos nesta relação, uma relação totalmente abusiva, tóxica, onde não se respeita limite nenhum, e a gente percebe filhas ali se submetendo a esses absurdos porque dizem assim: ai, mas é minha mãe, ah, mas ela é uma autoridade para mim. Até que ponto ela é autoridade para você? Até o momento que ela está exercendo o papel dela de mãe. Quando ela deixar de exercer esse papel de mãe e começar a exercer um papel que não compete a ela, um papel de quem está ali para prejudicar você, aí não tem como ter autoridade mais, tá? Você só deve a ela respeito. Você só deve a ela a consideração de que ela é sua mãe, tá? Dito tudo isso, entendido o que de fato é a autoridade materna, em que momento entra o autoritarismo materno? Quando esta mãe, ela perde de vista que a autoridade dela precisa andar de mãos dadas com o respeito, autoridade e respeito precisam estar de mãos dadas, ok? A partir do momento que a autoridade, lembre que a autoridade diz respeito àquele que provê, aquele que faz crescer, aquele que agrega, ok? No momento que a sua mãe está aqui, até que está agregando, até que está provendo, até que está te ajudando, enfim. Mas no momento que a autoridade, ela larga as mãos do respeito, essa mãe começa a exercer a sua autoridade separadamente do respeito. E ela agora exerce de uma forma diferente. Ela agora deixa de exercer a autoridade simplesmente e ela passa a exercer uma coisinha chamada autoritarismo. É quando a sua mãe, sem respeitar nada do que você colocou, sem olhar ao seu lado, sem te ouvir, tá? De forma assim incisiva e sem dar a mínima para o que você pensa, sente, para o que é importante para você. Nesse momento ela chega e diz assim: você tem que me obedecer. Você tem que fazer determinada coisa. Por quê? Porque eu sou sua mãe. Você já ouviu uma frase desse tipo? O que é que essa mãe está exercendo nesse momento? Eu te pergunto, uma autoridade ou um autoritarismo? Porque o que está acontecendo aqui é um mandado de ordens sobre a vida dessa filha, sem observar o lado da filha, sem impor o devido respeito. Ela quer impor respeito, ela quer ser respeitada sem respeitar. E ela coloca isso de forma autoritária, ditando, mandando. Eu te pergunto, esse é um jeito saudável de conduzir uma relação mãe-filha? Não é. Não é um jeito saudável. Porque o autoritarismo, ele nada tem a ver com autoridade.
Autoridade tem a ver com admirar, com cuidar, com prover. Autoritarismo não. Autoritarismo não olha o outro. O autoritarismo não tem empatia. O autoritarismo olha para quem está dando a ordem. O autoritarismo está a serviço do autoritário. Ele não acolhe a necessidade do outro. Ele está ali para egoisticamente acolher a necessidade do autoritário, tá? Então, por vezes nós vemos mães que se colocam dessa forma. E elas dizem assim, me respeita porque eu sou sua mãe. E aí você olha assim, de fato tem que respeitar, é mãe. Mas e o que foi que aconteceu nesse caminho que ela precisa se colocar dessa forma? O que é que ela está reivindicando? Por trás dessa fala, o que é que está sendo reivindicado? Foi de fato um desrespeito da filha, porque muitas vezes né? Mas foi de fato um desrespeito da filha? Ou foi a colocação de algo que era descabido, de algo que talvez ia trazer prejuízo da vida da filha, e a filha negou, e essa mãe colocou, sabe, dessa forma austera, de cima para baixo, cobrando esse tal respeito da filha, respeito esse que ela não está oferecendo, sabe? Então, assim, é importante que a gente faça essa separação de uma coisa e outra, porque as relações, elas resistem a qualquer tipo de coisa, menos ao desrespeito. Se o desrespeito chegou aí na sua relação com a sua mãe e se instalou, está na hora de pôr um ponto final nisso. Não dá. Relação nenhuma resiste ao desrespeito. E talvez você diga assim, a minha mãe não me respeita há muito tempo. Há muito tempo eu não tenho direito de fala, eu não tenho direito de ser ouvida. O que é importante para mim não importa para ela. Talvez você se encontre hoje nesse tipo de relação com a sua mãe. O que a sua mãe tem exercido sobre você é um mero autoritarismo. E talvez você diga assim, mas e aí, como que eu devo tratar essa situação? É continuar obedecendo porque ela é minha mãe e eu devo a ela respeito? Porque para sempre ela será minha mãe. E como, sabe, equilibrar isso? É continuar se submetendo cegamente a coisas absurdas, muitas vezes? Ou é eu me colocar como filha, é eu me posicionar? Tem muitas filhas que têm medo de se posicionarem, né, firmemente, achando que estarão desonrando as suas mães. E eu lhe digo assim, a obediência, ela precisa existir, a sua mãe, mas não uma obediência cega, não uma obediência subjugada, que se dispõe a fazer qualquer coisa para acolher a necessidade da mãe. Necessidade esta que é colocada sob o prisma da mãe, que vem a trazer prejuízo para a vida da filha. Como eu disse, a sua mãe para sempre será a sua mãe e nada mudará isso. E a ela você deve respeito, como você deve respeito a qualquer outra pessoa. Mas, no momento em que sua mãe coloca sobre você a obrigação de fazer coisas que venham a te prejudicar, que venham a macular a sua imagem e quem você é e a sua essência e aquilo que você acredita, você deve sim impor os limites a essa relação. Você precisa deixar muito claro para sua mãe que ela é importante na sua vida, que você a respeita e que ela para sempre será a sua mãe e que você estará à disposição para ajudá-la no momento que ela precisar de você. Mas que você não permitirá mais, você não admitirá mais que ela continue colocando sobre você obrigações, deveres de atender necessidades dela que venham a te prejudicar. Você precisa cobrar da sua mãe respeito. Você precisa cobrar da sua mãe limites. E talvez você diga assim, mas a minha mãe não respeita limite nenhum. Como é que eu vou respeitar a minha mãe se ela não me respeita? É isso mesmo.
Você só terá autoridade, agora sim, autoridade para exigir algo da sua mãe se você tiver para dar. Então, como é que se resgata o respeito de uma mãe? Quando a gente respeita ela. Não dá para, por exemplo, pedir para sua mãe parar de gritar com você e você pedir isso gritando também. Entende isso? Não dá para você cobrar do outro aquilo que você não tem para dar. Então, de forma respeitosa, é assim que se cobra o respeito. Essa é a forma mais adequada e eficaz de se cobrar, de se reivindicar o respeito do outro. Por isso, quem sabe hoje a relação entre você e sua mãe, ela não está pautada na autoridade de mãe. Ela está pautada no autoritarismo de mãe. A sua mãe, quem sabe hoje, até hoje, tem colocado sobre você o autoritarismo dela. Não a autoridade dela. E tem feito, quem sabe, você acreditar que é o seu papel e é o seu dever de filho obedecer cegamente e aceitar cegamente, sem questionar. Mas não é assim. No dia que você estiver colocando limites nessa relação de forma respeitosa, não fique de consciência pesada, achando que você está desrespeitando, desonrando a sua mãe, porque você não estará. Aquele texto na Bíblia, né, que muitas mães usam de forma errônea, que diz assim, é um dos mandamentos da Bíblia, honrar pai e mãe. Por isso você tem que me honrar e você tem que, aceitar. Mas a mesma Bíblia que diz que o pai e a mãe precisam ser honrados pelos filhos, é a mesma Bíblia que diz que pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Então o respeito, a Bíblia coloca que o respeito da relação mãe-filho precisa ser mútuo. É filho que respeita a mãe e mãe que respeita a filha. É assim que precisa acontecer. Como eu disse lá atrás, a base de um relacionamento é o respeito. E a partir do momento que ele deixar de existir, essa relação, infelizmente, estará quebrada. E não tem como continuar mais do modo como está. Se na relação entre você e sua mãe, o que tem vindo por parte da sua mãe é o autoritarismo desrespeitoso, que não acolhe as suas necessidades, que não atende aquilo que você realmente precisa, muito pelo contrário, está ali te trazendo problemas, invadindo os seus limites, você não tem por que continuar se submetendo a isso. Você deve respeito à sua mãe e para sempre ela será a sua mãe, independente do que aconteceu. Mas esse respeito não pode ser cego. Não pode ser uma relação subjugada, onde um manda e o outro obedece cegamente. Não é assim. A relação entre você e sua mãe não pode estar nesse patamar onde sua mãe está aqui e você está aqui, obedecendo cegamente. Não. Precisa ser de igual para igual. Como é que a gente reivindica o respeito do outro? Respeitando. Então, respeite a sua mãe, porque ela é sua mãe. Atenda às necessidades dela. Ela é sua mãe, é um ser humano. Não se opõe em ajudá-la nos momentos que ela precisar, mas não se submeta ao desrespeito. Não se submeta ao autoritarismo, porque nenhuma relação resiste ao desrespeito. Nenhuma relação resiste ao autoritarismo. As relações precisam estar equilibradas. E a parte que estiver se sentindo desrespeitada é essa parte que deve reivindicar o respeito. Ok? Fez sentido para você o que nós conversamos aqui hoje? Você tem vivido isso com a sua mãe? Deixa aqui nos comentários. Se você não quiser se expor, você manda uma mensagem para mim, inbox, ou na minha página no Facebook, você vai procurar lá a página Restaurando Filhas, ou você pode me procurar lá no Instagram, no @restaurandofilhas. Você manda uma mensagem para mim, inbox, tá? Porque tem algumas filhas que não querem se expor, né? Não querem expor aqui, né, a sua história, tá tudo bem?
você manda uma mensagem para mim inbox que eu te respondo por lá. Se você tem alguém que já viveu esse processo e você deseja compartilhar esse conhecimento com ela, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Você estará sendo uma mão ajudadora para uma filha que esteja vivendo isso com a sua mãe também. Se você gostou desse conteúdo, curta então esse conteúdo, salve esse vídeo, isso é muito importante para que as plataformas entendam que esse conteúdo de fato é relevante e que precisa chegar a muito mais pessoas, tá? A minha missão, o meu desejo é resgatar, é ajudar você, filha de mãe tóxica, a alcançar a sua liberdade e a sua autonomia de vida.